Hoje é 26 de agosto, não necessariamente para o assunto de hoje, mas aproveitando, né, na parte de Arc, eu tô já começando, então, é a penúltima entrega, a entrega número 5. Lembrando, então, só para deixar o registro claro, até abrindo aqui, as entregas 5 e 6, que são do último mês, elas são opcionais para aprovação. O que isso significa é que das 6 entregas que devem ser feitas para a aprovação mínima obrigatória, elas devem ser feitas as entregas 1, 2, 3 e 4. Elas têm que estar 100%. Fazendo as entregas de 1 até 4 e simplesmente não fazendo absolutamente nada das 5 e 6, significa, como está no plano de ensino, embora não esteja com essa redação, que a aprovação mínima obrigatória foi cumprida, nota 6. Tanto a entrega 5 quanto a entrega 6, embora não tenha, uh, embora uma seja continuação da outra, que no caso a entrega 5 ela agrega mais 2 pontos para a nota final, levando a 8, e a entrega 6, que é fazer praticamente tudo que tem que ser feito aqui no projeto, implica nota número 10. Perfeito? Então, o que eu vou falar de agora em diante, nos próximos vídeos aqui do canal, são para notas que são para as tarefas que vão implicar na nota, que vão fazer com que a nota suba, mas não necessariamente tem a ver com aprovação, porque considerando que quem fez até aqui a 4, 100%, já está matematicamente aprovado. O que eu quero falar agora é desacoplar aqui, principalmente a parte da unidade de processamento do nosso sistema com a unidade de armazenamento. Eu vou começar a separar esses dois blocos, porque antes o chatbot estava processando tudo em memória. Significa que toda vez que eu fosse rodar o meu chatbot, aquele mapa de inteiros, que é o labirinto, ele seria zerado. E o mais crítico é que cada jogador estaria compartilhando o mesmo mapa com todos os demais. Eu tenho apenas um mapa original. E aí eu já quero passar para a próxima etapa, onde ao invés de eu ter apenas um mapa, cada jogador vai ter o seu mapa, cada jogador vai ter a sua partida. Então ele pode reiniciar a sua partida, entrando e saindo. Eu posso fazer com que uma partida tenha um prazo de validade, se fica lá 1 ou 2 dias sem jogar. E tudo isso tem a ver mais ou menos com o que estava lá no README, que eles possam ter a sua partida e essa partida possa ter principalmente persistência, ou eu controlar a persistência disso. E aí no caso, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cada jogador ter a sua própria partida. Depois, fazer com que essas partidas possam ser armazenadas fora do chatbot, que é onde entra o banco de dados não relacional, que é o próximo vídeo. E aí eu tive que, antes de mais nada, preparar o código. Então aqui está o código já na sua versão final, mas o que eu quero chamar atenção principalmente aqui, no que eu tenho todo o log, é que antes dessa parte de criar a partida por jogador, eu vou colocar aqui, mostrar quais são as diferenças de tudo que foi feito, e eu tenho mexido apenas num único arquivo. Então vou mostrar aqui só para deixar claro. O que eu tinha antigamente de mapa de inteiros, que era apenas dentro da classe principal, classe labirinto, eu tinha apenas uma variável, e essa variável era compartilhada com todos os jogadores. Ou seja, se entrar um jogador e mandar o usuário caminhar, dar um passo à frente, vem um outro jogador, mandar ele virar à esquerda, na verdade, ele vai virar à esquerda para todo mundo, ele vai andar à frente para todo mundo. E aqui no caso, então, eu já comecei a fazer essa separação. Então, o que eu fiquei mexendo essa semana em termos de código foi criar um dicionário para as N partidas. Por enquanto, eu estou trabalhando tudo em memória, deixando tudo dentro do sistema, e depois que eu tiver com o meu banco de dados não relacional pronto, e a parte de não relacional é importante aqui nesse caso, depois eu vou mostrar por quê. Aqui no caso eu já estou preparando que eu tenha N partidas, cada partida correspondente ao seu jogador. Enquanto a partida ela está vazia, ninguém está jogando, e aí eu criei uma função chamada partida, eu coloquei lado a lado para deixar bem evidente, em que ela tem basicamente 3 respostas, tá? Então é uma função que ela pode tanto ler quanto alterar. Não é assim tão elegante se a gente considerar toda aquela questão de orientação de objetos, que o interessante seria que eu tivesse um método para ler atributos, um método para alterar valores de atributos, mas, como eu falei, eu tô fazendo todo esse processo de transformação e muito provavelmente em breve, quando eu tiver toda essa parte de armazenamento pronta, eu vou ter uma função para ler o que tem no banco e uma função para
alterar esses valores. Mas por enquanto eu criei apenas um método para que fosse progressiva essa modificação ao longo do código. Então eu criei uma função chamada partida, onde eu preciso passar o jogador, quem é que está de fato fazendo essa modificação, porque esse dicionário partida sempre vai fazer qual é o nome do jogador e qual é o seu mapa. Então sempre vou fazer uma correspondência direta, por isso que eu já estou usando um dicionário no Python e que esse dicionário eu vou conseguir depois jogar dentro lá do meu banco, já preparando esse cenário. E aí, então, essa função ela tem três possíveis respostas. A primeira, que eu já tenho que verificar, é que eu tenho um atributo opcional, um argumento opcional dessa função, que é um mapa que eu quero atualizar. Então lá, depois, quando ele for virar para a esquerda, quando ele muda o sentido ou ele muda a posição dentro do mapa, eu vou usar essa mesma função não só para ler o que tem o seu mapa ou sua partida, mas eu também quero escrever. Então, se esse argumento atualizar aqui, por enquanto está aqui como nenhum, mas se tivesse valor, eu vou pegar e vou atualizar, então, aqui em self partidas, né, no dicionário, correspondente ao jogador, eu vou atualizar. Então, eu sempre tenho que mandar o mapa inteiro para essa função, para ela poder fazer essa atualização. No caso, o mapa, inclusive, pode até mudar de tamanho, mas não estou considerando isso agora, mas não há nenhum impeditivo a partir desse ponto, uma vez que cada jogador vai ter sua própria partida. Então, primeira coisa, eu posso fazer a atualização, então, como eu falei, mudar de posição ou mudar o sentido. Ou caso contrário, se o jogador não se encontra ainda com uma partida nova, ele cria uma partida nova a partir do modelo. Então, isso aqui, esse mapa de inteiros, passa a ser um modelo de ponto de partida para cada um desses jogadores e depois já retorna. Então, independente do que aconteceu, se ele pega a partir do modelo ou já está uma partida em curso, ele vai atualizar e você vai retornar essa partida ali para o jogador. Então é uma função que eu posso passar o mapa, mas eu sempre vou ter um mapa de retorno. Perfeito? Então basicamente isso. E aí o que vai acontecer a partir de agora, então a grande atualização, modificação está aqui, onde eu vou ter um dicionário, que eu sempre vou fazer uma correspondência com o nome do jogador, que vai ser o nome do usuário do Discord, e como valor, então a chave, aqui no dicionário sempre é chave valor, a chave é o nome do jogador e o valor da informação é o mapa dele, que é a partida onde ele está jogando. Tanto é que se ele reiniciar, eu vou pegar o modelo e aplicar em cima, fazendo essa atualização. E o que acontece ao longo do código é justamente isso. A posição do jogador não é mais de qualquer jogador, uma vez que eles não vão compartilhar. Eu preciso dizer qual é o jogador. E aí, no caso, ao invés de pegar direto a variável mapa inteiros, eu começo a pegar a partida específica daquele jogador, que é, como eu tinha mostrado, a grande modificação. E aí, isso aí vai se aplicar para praticamente todas as funções que tem leitura ou alteração da, do mapa dele. Então, se eu quiser virar o sentido do jogador, agora eu preciso dizer qual é especificamente esse jogador. Onde eu pego a partida, né? Então eu pego a posição dele, etc. E aqui uma coisa importante, porque, por exemplo, quando eu faço a parte de rotação, que eu fico manipulando apenas uma célula dessa matriz, então primeiro eu crio uma variável para montar um mapa, então eu leio o mapa, que é a parte do jogador, eu faço a alteração das células que eu quiser, que ela se chama aqui em rotacionar, eu mexo nessa variável local chamada partida, e depois eu atualizo usando a mesma função. Então aqui no caso self partida, que é essa função interna, aí eu consigo passar um argumento, que ele é opcional, onde eu vou pegar essa matriz temporária dentro dessa função, que já vai ter os valores de rotação, né? Aqui a mudança de eixo em relação aos pontos cardeais, e aí eu injeto isso usando a mesma função partida. E aí eu consigo atualizar a partida daquele específico jogador. E isso vai se aplicar ao longo do código. Na verdade, na medida que a gente vê como é que isso foi feito, ó, por exemplo, aqui eu crio uma variável local partida, pego lá do jogador, faço as alterações, né, adiciono o valor de inventário, tiro o valor de inventário. Então aqui eu já preciso descompactar um pouco as informações. Então o código está começando a ficar um pouco sujo, seria interessante eu começar a fazer alguma coisa de melhoria, porque à medida que ele foi crescendo de tamanho, eu fui percebendo que para ele caminhar agora, ele tem que caminhar e
importar o seu inventário. Então, eu tiro o usuário 2, né, norte, sul, leste, oeste, eu tiro ele de uma posição, mas eu tenho que carregar o inventário junto. Já preparando para o futuro, que esse inventário pode ser, por enquanto, mapa e bússola. Se ele tem um mapa, eu vou apresentar o mapa. Se ele tiver bússola, eu posso inclusive mostrar ele em relação ao mapa onde ele está. E essas informações aqui de modificação, etc., tudo isso acontece localmente e só lá no final, né, no final de cada uma dessas opções, onde eu vou atualizar a partida. Então, eu pego esse mapa local, onde eu fiz as alterações, né, eu tirei o usuário da posição XY e botei na nova posição, ou seja, eu movimentei o jogador dentro da sua partida, que por enquanto só está na variável local, desculpa, e aí eu jogo lá, como serve partida, eu jogo para sua partida mesmo, para armazenar de fato. Em breve isso aqui vai deixar de ser uma variável local e vai ser no meu banco de dados, aquela coisa toda. Então, só para deixar claro o que está acontecendo ao longo do código, foram feitas várias modificações, mas basicamente eu tenho que dizer quem ele é. E aqui no caso, justamente isso. Então, para pegar a posição do jogador, agora eu pego aqui da mensagem, que era uma coisa que muitos perguntavam, para que eu tenho esses vários argumentos. Então, um dos comandos se chama jogador, né, que eu, o sentido, para saber onde o jogador está no mapa. Eu quero saber exatamente a posição desse jogador específico, então a mensagem é um objeto que vem passado lá do rbot, onde eu pego a informação do from, quem é o seu remetente, e eu pego o person, exatamente o nome do usuário. Aí eu consigo lá no começo ali do código, que tem o dicionário partidas, então message from person, eu consigo pegar o nome do usuário, e vai ser o nome do usuário lá no Discord, e aí eu consigo, com assim, também nessa parte de andar em frente, para atualizar a posição, eu pego a informação desse usuário para saber, para esse aqui, por exemplo, o meu usuário, vou declarar para ele 3942, eu quero fazer com que este jogador, e apenas esse, na sua partida específica, ande em frente. E isso vai acontecer, então, de uma forma que cada jogador, uma vez que eu vou discriminar ele, então não vou desenhar o mapa de qualquer um, mas desenhar um mapa do message from person, desse usuário em particular, e quando for desenhar o mapa, voltando, ao invés de eu desenhar um mapa genérico, eu vou ter um dicionário, e esse dicionário vem a partir daqui, onde eu posso pegar um modelo, se ele começar a partida do nada, se ele vai atualizar, né, posição, sentido, senão eu retorno a ele. Essas foram as mudanças feitas para que eu possa, como eu falei, desconectar um mapa genérico para todos os jogadores e agora cada um tem a sua. Próximo passo, que é o próximo vídeo, eu preparar o banco de dados e depois fazer esse código, ao invés de usar variáveis locais, fazer a persistência fora aqui da aplicação. Perfeito? É isso.